Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lupão. Tema do vídeo de hoje, pessoal, análise da rodada. Tivemos alguns jogos bem interessantes nessa rodada e temos um novo líder no Campeonato Brasileiro, um novo velho líder, né? Já que o Flamengo já vinha liderando a competição há um tempo atrás, perdeu a liderança para o Cruzeiro, mas agora retomou a primeira colocação na tabela devido a uma derrota surpreendente do Cruzeiro, né, pessoal? Perdeu de 2-1 para o Ceará dentro de casa e uma virada do time cearense. Contou com dois gols do Galeano, que voltou a fazer gols, um jogador bem importante para o time do Ceará. E a gente teve aquela treta do Fabrício Bruno com o Pedro Raul, aquela questão de você sabe onde você está jogando, pá, aquela marra assim que a gente sabe que costuma preceder a queda e talvez o Cabuloso esteja com seus dias contados na liderança ali do Brasileirão, já perdeu a liderança para o Flamengo, né? Mas quem sabe pode até perder mais posições se continuar com esse futebol que tem apresentado aí nesses últimos dois jogos, né, pessoal? Então vamos lá, a liderança aqui do Flamengo em primeiro lugar com 36 pontos em 16 jogos. O Cruzeiro tem 34 pontos em 17 jogos. E logo atrás, fechando o G4, a gente tem Palmeiras com 32 pontos em 15 jogos. Ou seja, o Palmeiras tem 2 pontos a menos que o Cruzeiro, mas tem 2 jogos a menos. E o Bahia fecha o G4 com 28 pontos em 15 jogos. Fechando o G6, a gente tem Bragantino e Botafogo. Logo atrás, Mirassol, São Paulo. Que campanha surpreendente do São Paulo nesses últimos 3 jogos. Não que tenha batido em adversários tão fortes, né? Vamos ser sinceros, né? O São Paulo empatou com o Bragantino, venceu do Corinthians, depois venceu a equipe do Juventude fora de casa, que apesar de ser um time que está lá embaixo na tabela, é sempre um adversário difícil, a gente tem que reforçar isso sempre. E venceu o Fluminense, que vem de 4 derrotas seguidas. E aí temos também Ceará, Internacional, Corinthians, Fluminense, o Atlético Mineiro em 3 derrotas nos últimos 3 jogos. O Grêmio, que fez apenas 2 pontos nos últimos 12 disputados. O Vitória com 17 pontos em 15º. E logo atrás a gente tem Vasco, Santos, Fortaleza, Juventude e Sport. Pessoal, tivemos alguns jogos bem interessantes, algumas zebras aqui que eu posso dizer, né? Por exemplo, ninguém estava esperando que o Botafogo empatasse com o Corinthians, a gente até apostou lá no nosso Cartola que o Botafogo ia vencer. Mirassol também, um jogaço, tá? O jogo da rodada, Mirassol e Vitória. Quem não teve essa oportunidade de assistir, procura lá no GE os melhores momentos de Mirassol e Vitória. Um jogo muito bom, muito animado. Boa atuação de ambos os goleiros. E foi um jogo bem interessante na rodada, tá? Fortaleza e Bragantino, a equipe do Ceará voltou a vencer. Bateu por 3-1 o Bragantino. Será que o Renato Paiva já está mostrando o seu trabalho? Já tinha garantido o um empate na rodada passada contra o Bahia e venceu esse jogo agora por 3-1 contra o Bragantino. Sport 2-2 com o Santos. Esse jogo mostrou claramente que o Sport é o primeiro rebaixado do Brasileirão. Não que a tabela já não mostrasse, né? Que com 5 pontos em 15 jogos já é bem um sinal bem claro de que vai ser rebaixado. Mas sério, o Sport abrir 2-0 com um jogador a mais em campo, desde os 45 do primeiro tempo, e não conseguir segurar uma vitória é algo que é bizarro. E basicamente o Sport, para mim, decretou já o rebaixamento. É só uma questão de tempo até que o Leão da Ilha do Retiro seja rebaixado novamente para a segunda divisão. Algo que ainda não pode se dizer do Santos, porque tem talento, tem jogadores que têm opção, tem o Roleiser, tem o Neymar, tem o próprio Tiquinho Soares que entrou bem e fez um pivô interessante para o primeiro gol do Santos. Então é um time que tem recurso, está contratando jogador, está fechando com o Mike agora, trouxe o Igor Vinícius do São Paulo. Tem na figura do Zé Rafael um jogador que tem potencial, que pode crescer e ajudar o time do Santos. Então é uma equipe que tem potencial para sair da zona da degola e eu acredito que vai conseguir fazer isso sim. Pode ser que demore um pouco a engrenar, mas esse momento vai chegar. Não acho que vai chegar num G6 de Libertadores, um G8, mas quem sabe ali um 12º, 11º lugar, acho que é um lugar bem aceitável para o Santos. O Palmeiras novamente venceu e convenceu, jogou bem, uma atuação boa do Vitor Roque. Novamente o jogador está conseguindo trazer esse tipo de garra ali na frente para o time do Palmeiras. Bonito gol do Facundo, que já chegou ao quarto gol dele, acho que em 13 jogos. Está se mostrando um jogador importante para o Palmeiras também. E é um bom nome aí para poder ajudar o Alviverde Paulista aí na sequência do Brasileirão e da Libertadores. São Paulo e Fluminense. São Paulo chegou a 3 vitórias seguidas. Muito bom, cara. Depois daquela derrota para o Flamengo, que o São Paulo não jogou absolutamente nada no Maracanã, engrenou o empate com o Bragantino, venceu as últimas 3. Muito bom ver o tricolor paulista vencendo 3 jogos seguidos, algo que não aconteceu há um bom tempo, tá?
O Ceará bateu o Cruzeiro, esse talvez tenha sido a grande zebra da rodada. O Ceará vinha de 3 derrotas seguidas e conseguiu vencer o Cruzeiro. E jogando futebol bom, um contra-ataque bem feito do time do cearense. Então, muito legal de ver. Internacional e Vasco 1-1. Internacional vinha numa sequência muito boa, mas fez um jogo muito ruim diante do Vasco, tá? Assim, uma postura bem covarde no início da partida. O Vasco teve até a oportunidade de fazer 2-0 no lance que estava impedido o Verratti, né? Que o Nuno poderia ter chutado. Cara, o cara poderia ter chutado pro gol e ele não chutou. Tocou pro Verratti em posição ilegal fazer o segundo. E o Internacional pressionou bastante, teve várias bolas no travessão. O Léo Jardim fez umas boas defesas e acabou no final sendo expulso, né? Lance bem polêmico. O que vocês acham aí? Vocês acham que ele estava fazendo cera? O Vasco até fez uma nota aqui, né, dizendo que o Léo Jardim estava com algum tipo de machucado, um machucado nas costas, uma lesão nas costas, que justificaria essa questão dele ter parado. A gente sabe que goleiro costuma fazer cera no futebol brasileiro, é sempre um ponto bem delicado nessa discussão. Será que o cara está realmente sentindo alguma coisa ou não? Mas isso é algo que é difícil para o árbitro avaliar dentro de campo. Então, assim, na minha visão, tá? Eu acho que ele deveria crescer mais minutos no final da partida e caso o goleiro continuasse fazendo cera nos acréscimos, né, ele acrescesse mais. Acho que isso seria uma boa forma de conter. Porque é difícil você saber se o cara tá fazendo cera ou não, né? O cara pode estar realmente sentindo alguma coisa. O pessoal alega que no caso do Léo Jardim ele saiu andando e tal, né, que isso justificaria ele estar bem. Mas aí o Vasco trouxe agora esse laudo dizendo que estava realmente com algum problema nas costas, enfim. Obviamente o clube também não admitiria que ele estaria enganando se fosse esse o caso, né, pessoal? O Bahia venceu e convenceu o Juventude por 3-0. Acho que o Juventude é outro time também que dificilmente vai conseguir se permanecer na Série A. É uma equipe que ela é muito certinha financeiramente, sabe? O Juventude ele não gosta de fazer ousadias financeiras. E eu acho que um dos principais jogadores do Juventude, né, que não puderam jogar nessa temporada é o Enio, né? O Enio vinha fazendo um campeonato gaúcho muito bom e acabou com aquele esquema de bet, né? Ele acabou se prejudicando bastante e, enfim, Juventude anda perdeu um jogando. pouco da credibilidade aí no time gaúcho, né, pessoal? E o Flamengo venceu por 1-0, assumiu a liderança. Um jogo bem complicado para o Flamengo. O Atlético Mineiro vinha de 2 derrotas seguidas, mas jogou bem nesse jogo contra o Flamengo, teve oportunidades. Assim, nem Noé carregou tanto animal igual o Hulk vinha carregando, mas no jogo de ontem até que o Atlético Mineiro fez um bom jogo, mas não foi o suficiente para poder vencer o Flamengo. E é aquilo, né? O Flamengo, para você ganhar do Flamengo, você tem que estar mais de 100%, porque o seu 100% não vai ser o suficiente. E é isso, né? Destaque aí então, pessoal. Bahia pegou o G4 da competição, 15 jogos só. Se vencer os dois que estão faltando, chegaria a 34, estaria empatado com o Cruzeiro. Fez 13 pontos nos últimos 15 disputados. O Botafogo tem 11 pontos nos últimos 15. Enfim, temos times muito bom, muito bem aí na competição. Destaque negativo fica principalmente para o Fluminense, que, cara, se o Fluminense tivesse vencido os 4 jogos, ele estaria lá no G4 tranquilamente. E ele não conseguiu, né? Então são 4 derrotas seguidas e na próxima rodada a gente tem então Fluminense e Grêmio no Maracanã. Duelo de dois times desesperados, o Grêmio também muito mal na competição. Duelo de 6 pontos, né? Que já que o Fluminense tem 20, o Grêmio tem 17. Então, na próxima rodada a gente tem bons jogos. Sport Bahia, Mirassol e Vasco, Fluminense e Grêmio, Botafogo e Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, Atlético e Bragantino, Ceará e Flamengo, Vitória e Palmeiras, Internacional e São Paulo, Santos e Juventude. Mas essa análise dos palpites a gente deixa para o próximo vídeo, que eu lanço antes do final de semana para vocês. Por falar em jogo, a gente tem um jogo adiado da 14ª rodada. Grêmio e Fortaleza vão jogar amanhã, dia 29 de julho, às 8h30 da noite. O Grêmio está aqui na 14ª colocação, o Fortaleza vem de vitória e boa vitória. Se vencer, empata empata de número de pontos com o Grêmio e colocaria o Vasco na zona da degola. Então a gente teria um Vasco, Santos, Juventude e Fortaleza no Z4 da competição. Mas eu acredito que o imortal que mais morre no Brasil, ele vai conseguir vencer essa partida, tá? Fortaleza fez bom jogo, o Grêmio não vem fazendo boas atuações, mas é aquilo, né? Perdeu para o Palmeiras, não é um adversário tão fraco, um dos adversários mais fortes do futebol brasileiro. Então não era realmente esperado que o Grêmio vencesse. Mas o Fortaleza ainda oscila bastante. Então eu acredito que o Grêmio vai conseguir buscar uma vitória sim na Arena
e chegar a 20 pontos e quem sabe se afastar um pouco da zona da degola. Mas é isso então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Já deixa o seu like aí, ajuda o canal aí comentando, falando as suas opiniões aí sobre o futebol. E é isso. Forte abraço aí, galera. Valeu, falou.